Eu acho que a gente passa muito tempo, quando a gente é artista, se perguntando o porquê da gente fazer o que a gente faz. Vamos ter a segunda temporada, não tem dinheiro, mas a gente vai fazer. É bucha, né? Na verdade, a gente nunca cogitou não fazer uma segunda temporada. Ter só eu e a Helena na equipe, no dia mais desafiador de todos. Meu Deus, como é que vai fazer isso acontecer? Ela começou a chorar, porque ela me viu e ela não viu o Vitor, ela viu o Jorge. Porque eu nunca tinha feito isso, assim, chora. Aquela brincadeira do você é ator, chora. Foi exatamente isso que aconteceu. Quê? Eu ficava ali de fora, tipo, ai, que legal que meus amigos estão fazendo isso. Perfeita, você não tem defeito. Estamos prontos? Vamos rodar? Câmera foi. Manu, episódio 7, cena 3, geral, take 1. Por que não pegar esse universo que tá pronto e colocar mais? Quando a gente começou o processo criativo da segunda temporada, eu não fazia a menor fucking ideia do que ia acontecer. E a gente tinha literalmente uma cartolina e vários post-its em branco que a gente precisava começar a preencher. Foram 3 meses de reuniões comigo, Priscila, Larissa e Júlia, quebrando a cabeça ali, olhando para cada uma das personagens, criando linhas. São pedaços de cada um de nós para construir uma imagem do todo, que fale um pouquinho e que traga um pouquinho de cada um, e não de uma pessoa só. Foi descobrindo nessa sala, nesse chão, o que ia acontecer. Eu sou muito apaixonada pela segunda temporada. Eu sempre falei isso, desde que a gente leu o roteiro a primeira vez. Eu lembro que eu tava lendo, e aí eu já pensei na minha ansiedade de atriz, de tipo assim, nossa, vai ser muito legal explorar isso aqui. Nossa, vai ser muito legal quando a gente chegar aqui. A forma como você age, sente essa frase tocando. Eu tinha ali um material incrível em mãos para trabalhar. Atores e atrizes muito habilidosos, estavam abertos para o processo, se jogavam de cabeça, deixavam fluir, deixavam esses sentimentos virem. Dos sentimentos mais bonitos e engraçados que rolavam durante os ensaios, até os sentimentos mais cruéis, e são personagens muito humanas. Então, o elenco abraçar todos esses lados também foi essencial para que o processo fosse lindo e perfeito. Eu falei, ô pai todo-poderoso, Cecília vai sofrer. Cecília não tá acostumada com isso, não. Difícil conectar as emoções dela, porque ela realmente não faz isso, sabe? Por isso que ela bebe. Eu fiquei um pouco preocupada, assim, com as nossas gravações mesmo, né? Quando a personagem sofre, significa que nós, atores, sofremos um pouquinho mais pra chegar ali. Quando você tem um monólogo ou uma cena, você vai construindo e você chega naquela emoção. Agora, aquela emoção vira espontaneamente, sendo que você tava gravando uma outra cena, tava acontecendo outra coisa. Mas pra mim foi muito bom acessar esses lugares, de trazer a personagem pra aquele lugar. Ai, meu pai do céu! Puta que pariu, vai ter terceira temporada. A relação nessa segunda temporada da equipe como um todo foi de mais ainda entrosamento. A gente tem muito privilégio de trabalhar com pessoas muito incríveis, muito queridas, muito apaixonadas pela forma como a gente trabalha. A gente meio que criou essa família Manu. E a gente tá jogando um porco, ou burro, ou copo d'água, não sei como você conhece. E aqueles que entraram na segunda temporada, a gente conseguia ver que se sentiam muito acolhidos, como se eles estivessem mesmo entrando nesse mundinho assim, que a gente criou. Você fazer parte da equipe de Manu é um acontecimento assim, na vida. É maravilhoso. Estamos aqui hoje em Mogi das Cruzes. Júlia, que não vê M há o quê? Há 1 ano. A gente tá agora na casa de Roseli, ainda não é a casa de Cecília, aqui é a casa da minha mãe ainda, que é bem diferente da casa da Cecília. Porque eu queria fazer os enquadramentos mais conceituais. E aí eu preciso que a arte esteja, né, redondinha. Eu acho que as pessoas não têm noção do quanto da casa da Ceci não é real. Eu esqueci como que era a casa sem a Ceci. Não existe, né, fora das gravações. Nossa, tá incluindo mais uma roupa, ela troca de roupa, tô trocando mais uma. Falei, eita. A gente já leu o roteiro buscando quais são os nossos desafios. Dá um paniquinho, assim, quando a gente viu a primeira vez.
A nossa equipe de arte são ícones para mim. Numa grande produção, existe uma equipe de arte gigantesca que só faz essa movimentação de tirar tudo de uma locação e colocar tudo. E a gente não tem isso. Então é a equipe em si, sabe? A equipe criativa que dirige é a equipe que carrega as coisas. Acho que põe alguma coisa aqui ou tá bom assim, vazio mesmo? Pode deixar vazio. Que a ideia é deixar meio bagunçadinho, né? A nossa função é não destoar a atenção. Porque um objeto que esteja ali muito diferente, obviamente, vai chamar a atenção do público, assim como um tecido, uma roupa, um colar, qualquer coisa. A gente quer fazer um negócio bonito, a gente quer fazer algo incrível, mas que a gente tem muitas prioridades no orçamento. Antes de entrar na cena, que era o individual do Vitor, ele veio, me abraçou e ele sujou toda a camisa que eu tava usando de base. Então a gente teve que limpar ali na hora, lavar, molhar a camisa toda ali, passar um detergente, tirar aquela mancha. Não seca na hora, né? A gente não tinha uma secadora, a gente não tinha uma máquina. A gente dessecou só a parte que aparecia. Na hora que eu botei a camisa, ela tava surrealmente gelada. Era uma cena muito difícil de fazer. Enquanto a cena tava acontecendo, eu lembro de ficar impressionada com o lugar onde eu consegui chegar. E no final eu lembro que eu olhei assim pro John e pra Pri e eu só vi o John olhando pra Pri fazendo assim, ó. Uma boa fotografia só existe se existe uma boa direção de arte. Eu reescrevi o diário da Vivi inteiro, a caneta. Com a letra da Vivi. Com a letra da Vivi, a gente deu o diário para a atriz que faz a Vivi escrever um diário para ele parecer bastante verossímil. Ninguém pensou na possibilidade de que ela escreveria a lápis. E o lápis não dá uma leitura muito legal na câmera. Eu tive que passar tudo a caneta. Na hora que a gente ia gravar, eles não fazem nada sem trocar uma ideia com a fotografia para saber se faz sentido, se vai imprimir, se isso fica legal ou não. Para mim foi de um aprendizado valiosíssimo, assim. São pequenos detalhes que a gente tenta trazer uma técnica diferente para que a câmera enxergue de uma forma diferente também. E nessa parceria de direção de arte e direção de fotografia, a gente constrói várias mentiras ou verdades manipuladas, assim, né? Eu acabei de me formar, gente. Estou muito orgulhosa. E aí a gente foi e fez uns falsos diplomas, assim. Pegou umas molduras que já existiam de fotos, a direção de arte colocou no fundo, eu dei o trato de escrever com a minha letra o diploma de gambiarra conferido a mim mesma. É bom que não dá reflexo no vidro, ainda por cima. Gambiarras é o nosso dia a dia, né? E aí a gente alcunhou um termo, né, no set de Manu, que foi a gambiérica, né? As pessoas quando assistem, né, um produto audiovisual não fazem ideia do que tem por trás. A gente transforma dia em noite, noite em dia. É um dia nublado e a gente precisa fazer um dia de sol. E aí tem que ver lá o que vocês acham, se parece um dia de sol. Gente, nossa, o que vocês fizeram? Olha que filhas da puta! Elas simularam uma janela! Inclusive nessa entrevista aqui que vocês estão vendo, um monte de gente no mesmo set que parece que é um sol lindo que a gente ficou gravando. Agora são 11 horas da noite e a primeira entrevista de hoje foi filmada às 11 da manhã. A gente faz o dia ser eterno, mesmo às 11 horas da noite, ainda é dia. Olha lá o sol ali atrás. Eu trabalhei muito para que a segunda temporada fosse um upgrade muito grande do que eu fazia. A gente conseguiu um parceiro muito legal que foi a Elite Cam, que trouxe os equipamentos de câmera e lentes. Então eu usei lentes que são lentes mais profissionais e você consegue perceber na textura da imagem. Dá para perceber que tem uma qualidade diferente ali, né? Tá nervosa? Eu tava muito tensa pra gravar cenas de sexo porque eu nunca tinha feito cena assim. Mas o que tava me deixando muito tranquila era porque a cena ia ser gravada com o Vitor. E eu sei que ele é um cara que me respeita, assim, 100% em tudo. Na hora, o medo sumiu. A preocupação de ser alguém respeitoso não precisou estar lá, porque isso era natural. O de Jorge segurando forte o corpo de Manu. Manu olhando pra frente enquanto corre. Jorge na cozinha, vestido pra trabalhar. Eu estaria filmando a minha namorada
numa cena de sexo e eu não sabia como seria pra mim. A gente sabia que a gente ia lidar de uma maneira profissional, mas a gente não sabia como o coração ia se sentir, né? No meio disso tudo. Vai ficar tudo bem. É uma encenação. É tudo mentira. Brincadeirinha. Eu consegui separar muito bem. Naquele momento, pra mim, era Manu. E aí eu tava gravando, mas ao mesmo tempo em que eu separava, eu pensava, melhor não errar. Não posso errar, senão tem que repetir. O John e a Pri, né, deixam o ambiente muito leve e fazem muita brincadeira. Eu gosto mais quando tem cuspe. A lâmina na cara. Vai ocorrer uma cena polêmica ali no outro ambiente. Não sei muito bem o que veio acontecer. Muitas das cenas, o que eu precisaria fazer, a Pri acabou fazendo. E isso acabou ajudando bastante, assim, a eu não ficar constrangida sozinha, porque eu vi que outra pessoa estava fazendo aquilo e isso me ajudou muito. No fim das contas, a cena de sexo foi muito mais tranquila com relação a isso, mas a cena do beijo foi mais difícil. Não precisa beijar não, gente, é só a passagem agora, viu? Nossa, isso deve estar no meu coração. Eu fiquei tão concentrada em não perder o foco, em fazer aquilo acontecer, que quando acabou o beijo que eu me toquei que realmente rolou a cena de beijo ali. E o que foi legal de ver também foi que o Vitor também tava tenso. Isso mostrava que, tipo, a gente tava no mesmo lugar, assim, de se respeitar, que não era uma coisa muito banal e que eu não era idiota de estar me sentindo desse jeito, assim. Ele acabou de aceitar que não ia ter mais a Manu e eu acho que ali ele realmente tinha aceitado que não ia ter mais a Manu e aí ele é beijado. Nessa temporada a gente gravou a série em 25 diárias, o que foi muito bom porque a gente pôde ter um cuidado mais especial, assim, com questão de fotografia e direção de arte. A gente conseguiu dar mais tempo para todo mundo poder fazer o seu trabalho com mais cuidado e do jeito que cada um queria. Quando a gente trabalha com produção independente, é complicado você conseguir manter uma equipe durante tanto tempo. Eu juntei duas coisas que eu tenho muito amor em fazer. Uma que é a fotografia e a outra que é ensinar. Eu peguei alunas que demonstram que querem aprender, trouxe elas para dentro do set e ensinei na prática para elas como que é fazer audiovisual. Eu jamais conseguiria fazer isso sozinha e é muito foda ver que teve gente que acreditou e fez isso tomar forma, tomar vida e... Cara, não teria a fotografia incrível de Manu se não fosse essas meninas que toparam fazer. A gente não estava preparado para fazer a segunda temporada sem investimento. A gente criou ela pensando que a gente teria investimento. A gente teve mais locação, mais ator, mais tudo, porque a gente tinha certeza que a gente ia ter investimento. A gente não tem dinheiro ainda, mas a gente está buscando patrocínio, então a gente está esperando aquelas marcas legais que vão chegar e que... Quando a gente estava na sala de roteiro, a gente não pensava na produção. A Júlia pensava na produção. Não confio em ninguém com produção, não confio mesmo. A Júlia foi desesperada. Érica, quanto tempo até cair a luz? Porque é algo que é muito difícil, cara. Você tem que pensar em muitas questões, não só artísticas, assim, de logística e tal. Em 10 minutos era pra gente sair daqui. Obviamente que a Júlia tentava vetar, mas a gente é artista. A história pedia. Você tem mais personagens, aí você tem mais figurino, aí você tem mais equipe. Então, sempre tem um quesito que fica um pouco mais caótico se você não cuida. Qual que vocês vão tentar fazer? Quando uma ideia é incrível, não tem como você falar, não, a gente não vai fazer porque não vai ter dinheiro ou tempo. Como você vai falar isso? Na primeira semana de gravação de Manu em Mogi, eu não estava lá. Eu mandei uma mensagem, tipo, desesperada, porque eu achei que tava dando tudo errado, gente. Eu tava muito desesperada mesmo, assim. Sei lá, eu tava achando que tava pegando fogo no set. Diz a Júlia que hoje é um recorde. De atraso? Imagina, é o primeiro dia. Super atraso o primeiro dia. Mandei mensagem, tava tudo bem. Tava atrasado, né? Você acabou 5 minutos antes. Que orgulho! O elenco de fora veio num dia e gravou no outro. E a gente teve um ensaio, às vezes, de meia hora pra trabalhar e pra personagem ficar viva, pra relação acontecer e depois já ir pro set e gravar. Ensaios curtos pra tentar fazer a relação aparecer, sem trabalhar cenas. O que é que você acha que Vivi diz pra ela quando tá a porta pra fora? Descobrir quem é essa personagem, construir uma vida interna, ao ponto que o ator ele começa
a criar essas memórias que não são deles, eles começam a sentir fisicamente e emocionalmente emoções que são concernentes aos conflitos dos personagens. É muito legal ver o quanto as pessoas entram no nosso jogo. Independente de onde elas vêm, independente do background de performance que elas têm, todos eles se entregaram muito pro jogo das nossas personagens. E isso foi muito gostoso de assistir. Ver uma pessoa chegando no set, tendo que jogar com a Ceci, que é uma personagem que não para de falar. Duas chama Beth, é Beth e Beth. Aí fala, aqui é Beth, o meu também é Beth. E aí, como é que pode Como isso? é que pode, né? Não sei também. Peço desculpa pra equipe, que a gente se excedia um pouco. A gente tá virando uma pessoa só, amiga. Ficando doida, menina, não sei mais nem quem eu sou. Tô falando. Você não escuta quando eu falo? Tô ouvindo, gente. Você Então fala o ouve. dia inteiro, é difícil absorver tudo. Mas fala. Era genuíno, sabe, essa relação. Então a Maitê foi um presente, foi uma delícia. Eu acho a Vivi completamente diferente de mim, completamente. Porém, nesse ponto eu acho a gente muito relacionável. Eu me tornei uma pessoa muito mais tranquila e feliz quando eu não só descobri quem eu era, como eu aceitei quem eu era. E a gente tem essa parte, ela descobriu. E o que ela vai fazer com essa descoberta? É bonito ver como as personagens subsistem umas das outras. Eu me amarrei, eu me amarrei. É muito legal ver como a gente consegue construir essas relações das personagens ao longo das gravações. Eu lembro que o John e a Pri vieram dar algum feedback pra mim e eu falei, pera, eu preciso de um minuto. Eu não consigo ouvir esse feedback agora porque eu tô sentindo uma coisa que eu não imaginei que eu fosse sentir. Então rolou uma conexão, assim, da Manu e da Gabi muito doida que ela não tinha chegado nesse lugar nos ensaios. Olha lá, a Manu depois não sabe por que a Gabi tá esperando, olha lá. Aí, ó, vocês Ela vai estão levantar bem. polêmica Quando corta, é isso que acontece. De novo, até. Mas eu acho que às vezes nós atores, a gente empresta o nosso corpo para almas reais que vivem por aí. Para almas que precisam se encontrar. Hoje a gente tem o projeto 3 vezes mais forte, que nasceu depois do Rio Web Fest, que todo mundo se conectou de uma maneira extremamente genuína. A gente acredita muito que tudo que a gente for fazer, a gente consegue chegar mais longe quando a gente chega junto. Gente, obrigada pelo convite, de verdade. Muito massa, muito importante. A gente já competiu demais nessa vida e não funcionou, né? Não tem funcionado. Então, que na verdade a gente tem que se acolher, a gente tem que se juntar, porque a gente é mais forte, né? 3 vezes mais forte, 1000 vezes mais fortes. Quanto mais gente, melhor. Tudo isso é repleto de empatia, de carinho, de amor, um pelo outro, pelo que a gente faz, mas principalmente pelo que a gente tá levando pro mundo. Carol, eu tiro pra você. Para com Ai, velho, eu amo sempre. Era isso que eu tinha pra dizer. E você é uma grande profissional, velho. Fiquei muito feliz de ter trabalhado com você, de verdade. Dá vontade de fazer mais e dá vontade de fazer mais junto. Terceira temporada de Manu, eu quero o elenco inteiro de esconderijo, eu quero todo mundo de septo, eu quero trazer todo mundo pro barco e a gente faz uma grande novela com vários núcleos, não tem problema. A gente precisa de dinheiro pra terceira temporada. A gente quer ganhar o mundo porque a gente quer mostrar essa história. Tem muita gente que precisa ouvir essa história com a gente. E a gente tá aí ralando o cu na ostra para fazer essa história acontecer. E a gente vai continuar com prêmios ou sem prêmios, com dinheiro ou com dinheiro, porque senão a Júlia me mata se eu falar que a terceira temporada a gente vai fazer sem dinheiro. A gente precisa de dinheiro pra terceira temporada. Mas a gente sabe que a gente vai fazer. Se não tiver dinheiro, desculpa, Júlia, mas a gente vai fazer. A gente precisa de dinheiro pra terceira temporada. Não importa o quanto você ama um projeto, o seu tempo custa um dinheiro. Você vai passar um dia no set, você não pode estar trabalhando em outro lugar pra estar lá. Então, pra mim, é muito claro que, assim, a gente precisa ter grana, precisa de uma grana, assim, substancial pra fazer uma temporada legal. Vamos ter uma terceira temporada. Isso é fato. Não sei se alguém tava na dúvida ainda. Spoiler! Eu acho que Manu, pra mim, é a percepção de como a gente pode, sim, realizar coisas boas em boas circunstâncias. Enquanto artistas, a gente quer mudar vidas. Enquanto pessoas inseridas num contexto político-social brasileiro, a gente quer ensinar as pessoas. A gente quer elevar
um pensamento crítico, a gente quer elevar uma noção de representatividade, a gente quer elevar potencialidades das pessoas. Não dá pra fazer isso pela metade. Manu, pra mim, foi, sem dúvida, o meu renascimento em um monte de coisas, assim. Manu é um acolhimento. É o espaço que me provou que eu posso fazer audiovisual. E não só posso, como posso da maneira como eu imagino que seja feito, sabe? Humano, por gente, com carinho, sem dor. Manu me trouxe muita esperança também, no ser humano mesmo. A esperança de que existem formas de trabalhar que são bonitas de ver, assim. Manu apareceu num momento que eu tava muito na dúvida do que ia ser da minha vida e tal. E foi meio que um caminho, foi tipo, não, olha o que dá pra fazer, olha o que você consegue, olha o que as pessoas que são seus amigos conseguem fazer e olha como pode ser incrível. Então, é o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, entendeu? São projetos assim, com pessoas incríveis, que você dá espaço para pessoas incríveis mostrarem quão incríveis elas são. Eu sei que existe uma Erika antes de Manu e uma depois. Trabalhar no set de Manu me deu uma confiança que eu achei que eu ia levar muito, muito, muito tempo para ter ainda. E foi por causa de Manu que eu consegui encontrar as duas pessoas mais importantes para mim, assim. Que é a minha namorada, a Larissa, que hoje eu divido uma vida, e a outra sou eu, essa pessoa que tá aqui. Que só existe, que só conseguiu se encontrar porque existiu Manu.